O lipedema foi reconhecido como doença pela Organização Mundial da Saúde em 2022. Segundo o levantamento publicado pelo Jornal Vascular Brasileiro, ele é uma condição vascular crônica que atinge cerca de 12% da população no Brasil. Apesar de comum, ainda é pouco diagnosticado. Para falar sobre essa doença, a gente conversa com o ginecologista Dr. Fabiano Serra e com a farmacêutica especialista em lipedema, Gabriela Luciana. Mas só para a gente contextualizar, a Gabriela foi diagnosticada com lipedema em 2019 e em 2020. Fez uma cirurgia de lipoaspiração. Hoje ela é presidente da ONG Movimento Lipedema, que traz orientação e apoio às mulheres que têm essa condição. Interessante, hein? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Gabi. Sejam muito bem-vindos. Que prazer de novo estar aqui com esse tema tão importante que eu advogo tanto, né? Exatamente. Eu fiquei pensando exatamente isso. Seja bem-vinda, Gabi. Obrigada. Fiquei muito contente. Quando eu comecei a ler de novo, né, porque a gente já chegou a falar um pouquinho sobre isso, eu falei que bom que a gente está falando cada vez mais, para as pessoas saberem cada vez mais de algo que eu acho que aterrorizou a vida de muitas mulheres por muito tempo, né? Doutor, só para a gente recapitular, o que é o lipedema? O lipedema, Abi, e pessoal de casa que está assistindo a gente, o lipedema é uma doença do tecido gorduroso. Então todo mundo imagina que a obesidade é aquela gordura que aumenta à medida que ganha peso e que vai ganhando, comendo mais calorias. A gordura lipedema é uma gordura diferente. É uma gordura que quando a mulher emagrece, em geral essa gordura não emagrece junto. Então existe um acúmulo de gordura em regiões específicas do corpo que vão caracterizar determinados tipos de lipedema e que tem relação aí com essa mudança de forma, com essa desproporção que a mulher se vê. Então muitas vezes a mulher é magrinha em cima, às vezes ela parece saboneteira aqui, tá toda magrinha, e a gente olha para os membros e estão aqueles membros mais gordinhos. Acho que na tela tem ali uma imagem, acho que seria interessante a gente mostrar. Vamos, doutor, o que a gente pode dizer ali? Ali são os tipos de lipedema. Então se a gente olhar, o tipo 1 é o tipo que acomete mais o membro inferior inteiro. O tipo 2 é aquele que acomete o culotinho ali, né? Que geralmente tem um acúmulo de gordura desproporcional nessa região. O tipo 3 é essa que vai até o joelho. O tipo 4 é essa que tem os braços. E o tipo 5 é essa que vai do joelho pra baixo, fazendo a panturrilha. Se vocês observarem, o pessoal que tá em casa vai saber. Sabe quando você olha, às vezes, uma mulher e ela tem aquele aspecto que tem um tronco de árvore descendo na perna? Não tem muita diferença entre a parte de cima da perna, da coxa ali, com a parte de baixo. Isso geralmente está relacionado ao lipedema. E, em geral, essas mulheres fazem algumas alterações articulares também, em que tem o joelho fica mais valgo, ele fica mais juntinho, e existe, inclusive, uma flexão do tornozelo. Então, é uma doença que causa pressão nas pernas, peso, sensação de peso. Sabe aqueles hematomazinhos, aquelas equimoses, que às vezes a mulher encosta, já fica roxinho? Isso também faz parte do lipedema. Então, na verdade, é uma doença que foi muito subdiagnosticada, ainda é subdiagnosticada, como muitas doenças das mulheres, né, Abby? A gente vem falando sempre disso, de como as mulheres são menosprezadas nas suas queixas, nos seus desconfortos. E às vezes elas mesmo deixam, né, de queixar, porque ela já sabe que não vai ser ouvida algumas vezes, né? É que a mulher, ela é criada desde sempre para ser aquela pessoa que não reclama, que tem que aguentar tudo, que a dor é normal, que tudo é normal. E não é bem assim, né? Então a gente precisa ter esse olhar cauteloso para as mulheres. A gente ainda tem um monte de pergunta, mas eu queria, Gabi, que você contasse um pouquinho da sua história. Como você descobriu que você tinha o lipedema? Como que isso foi acontecendo com você? Eu tenho desconforto com as minhas pernas desde muito jovem. Eu até estava contando mais cedo. Eu tinha 15 anos e eu falei pro meu pai, né? Eu preciso ir numa endocrinologista. Eu não entendo porque minhas pernas são como são e o restante do corpo não. E eu fui e a endócrina me viu e ela falou, olha, eu não sei o que você tem, mas as suas pernas são gordinhas. Você tem gordura nas pernas e não tem no restante do corpo. Porque eu era extremamente magrinha, 40 e poucos quilos, assim. Muito magrinha. E as pernas não. E à medida que eu fui desenvolvendo, fui crescendo, muita dor. E todo mundo dizia que era dor de crescimento. E eu cresci, eu tenho 1,70 m. Então, justificava. Só que assim, quando vieram os filhos, aí sim pesou. Porque eu comecei a ter fibrose, que é um sintoma do lipedema. E o volume cada vez maior. Em cima, camiseta P, embaixo, P, M, e já estava indo para um M quase G. E quando meu marido colocou na internet os meus sintomas, minhas reclamações, na verdade, né, que eu não sabia que era uma patologia, apareceu o lipedema.
E aí meu mundo caiu. Eu falei, o que é lipedema? E eu, farmacêutica, nunca tinha escutado esse nome, nunca. Meus amigos, liguei para meus amigos, não sei, Gabi, não sei o que é lipedema, não sei. E aí eu falei, o que é isso? O que é isso? Como é que eu trato? Como é que eu saro, né? Aí comecei a estudar sobre lipedema, comecei a procurar médicos, achei um cirurgião plástico em São Paulo, né? Eu morava em São Paulo na época. E comecei o tratamento, né? E comecei a divulgar na internet. Eu falei, não, peraí. Eu vou começar a divulgar, porque alguém também deve estar sentindo o que eu senti a vida toda. Eu tinha 39 anos no diagnóstico. E não sabe o que é. Nossa, eu vou pedir para você não colocar ainda, Mike, porque eu vou até perguntar para o doutor, que ela falou umas coisas bem interessantes aqui. Daqui a pouco a gente mostra as pessoas entenderem o que a Gabi está falando. Ela falou da gravidez. Quando a mulher, por exemplo, ela está grávida ou vai estar entrando numa menopausa, isso pode agravar, doutor? Pode, Abby. Inclusive é interessante porque quando a gente analisa a doença lipedema, a gente tem momentos que a gente chama de momentos gatilhos. Então a puberdade, que é aquela fase em que a menina transita para a adolescência, a gravidez, se ela passar por um processo de reprodução assistida, pode acontecer. Se ela entrar na menopausa, no climatério, naquele período do climatério, também pode acontecer. É fato, a gente não tem muita explicação, a gente não tem muita resposta ainda desses gatilhos e do desencadeamento, né? Então existe uma suspeita de que tem esse componente hormonal, mas a gente não tem nenhuma comprovação específica disso ainda, sabe, Abby? Mas a gente observa que nessas fases existe uma tendência a piorar do lipedema. E quando a gente fala de gordura, às vezes as pessoas, elas pensam obesidade. Vocês estão vendo aqui, a Gabi é magrinha, mas magrinha. E naquela época tinha 40 quilos. A gordura do lipedema é diferente da gordura de uma obesidade, por exemplo, não é? A gordura do lipedema, inclusive, a Gabi até citou, ela faz fibroses, sabe? Então, muitas mulheres passam a mão nas pernas e sentem algumas nodulações. E é uma nodulação diferente da gordura obesidade. A gente que já tem mais experiência em diagnosticar, a gente percebe isso facilmente. Formam verdadeiras nodulações. Tanto que na lipoaspiração, que é um dos tratamentos que a gente vai conversar aqui, entope a cânula frequentemente, porque são nódulos grossos de gordura mesmo, com essa fibrose. Pelotes de gordura. Pelotas de cicatrizes com gordura. É isso. E isso acaba entupindo a cânula. Então, assim, você vê como é uma gordura que a mulher pode fazer o que quiser, que ela não vai sair dali. Gente, deve doer muito. Você sente. Quando você passa a mão, você sente? Sente. Você sente os nódulos. É uma coisa até que a gente explica para as meninas, né, na ONG, como suspeitar que tem lipedema. Porque é uma gordura que dói. Então, você dói no tato. E essa dor, às vezes, nem sempre é dor. É uma sensação de peso. Então, às vezes, elas falam, eu não sinto dor. Mas você sente peso? Sinto. Gente. Entende? Peso, cansaço, o que a gente chama de dígito, pressão, encosta, assim, às vezes não é uma dor, mas é um desconforto, sabe? É um negócio... não me toca, sabe? É um negócio te chamo meio... e você fica incomodada. Você fala, não me chama assim. Não bate. Vamos colocar umas fotinhos da Gabi pra ela explicando pra gente. Coloca pra gente, Mike. Aqui, ó. Dá pra gente ver bastante, né? Na coxa, né? Dá. E você pode notar que eu não tenho contorno de joelho, panturrilha. Você percebe que... Cadê meu joelho? Porque essa gordura, ela cresce em volta do joelho, que foi o que o doutor explicou. Você acaba tendo problemas de marcha, problemas de locomoção. Aqui eu já tinha feito a cirurgia. Olha isso. E aí você tá com... É uma meia compressora, uma calça específica? A ideia é assim, como a nossa gordura é uma gordura que ela fica... Parece que ela não tem sustentação. Então, quando você malha com compressão, dá um conforto. Olha o meu joelho, que eu não tenho, que eu não tinha, né? E malhar com compressão ajuda a não inchar, né? Aquele edema, sabe, da atividade física, reduz, traz conforto, porque muitas meninas têm muita gordura entre as coxas. Então, fica roçando uma coxa na outra quando malha. Então, a gente sempre instrui para elas usarem ou calça de compressão ou usar uma meia para trazer conforto. Porque a ideia nossa no tratamento, principalmente na ONG, é trazer uma qualidade de vida para as meninas. Tipo, eu descobri que eu tenho lipedema, eu vou ficar desesperada? Não, você vai vir e a gente vai colocar uma lanterninha nesse caminho e vai te instruir nesse caminho. Porque existe sim um tratamento lá na frente, que é a cirurgia que eu já fiz, graças a Deus eu consegui fazer, mas nem todas têm acesso.
Então, o Instituto Lipedema Brasil, que é um órgão privado, ele tem esse braço social que sou eu que represento por causa disso. Porque a gente tem essa noção que no Brasil existem inúmeras mulheres que não têm acesso a tratamento, não tem um médico para perguntar. Sim. E eu sou aquele elo, aquele ponto que elas vêm, perguntam e tiram a dúvida. Então eu não sei, eu falo, Fabiano, me ajuda aqui. Aí o Fabiano grava um vídeo, aí eu jogo no grupo. Então, assim, a gente tenta fazer essa ponte entre quem estuda, quem está lá na ponta, e a população que não tem acesso. Porque não tem. Ela chega no SUS, o médico às vezes não sabe nem o que é. E não é culpa dele, porque não é ensinado na faculdade. Não é ensinado. Como não era doença até muito pouco tempo, Abi, a gente nem aprende isso na faculdade. Não tinha nem CID, não tem nada, Não né? tinha. Agora tem, Agora né? tem. Agora tem, mas não tinha. Apesar do lipedema ser descrito na literatura desde 1940, ele foi reconhecido como doença mesmo só ano passado. Então, como é que você vai estudar um negócio que ainda não é considerado doença? Né? Então, é muito complicado. E eu queria, Abi, se você me permitir, que a gente mostrasse a foto dos estágios do lipedema. Eu ia perguntar isso agora, porque para as pessoas entenderem, eu né? acho que para as mulheres entenderem, para as mulheres de casa entenderem melhor o que a gente está dizendo. Então, olha ali, o estágio 1, se você olhar, olha como perde aquela sensação do contorno do joelho. Se você olhar, os joelhos se aproximam um pouquinho mais, inclusive, e o tornozelo ele abre um pouquinho. Olha no estágio 2, como já abre um pouquinho mais. O estágio 3 e 4, a gente observa mais as nodulações. Aquelas nodulações que eu falei de gordura e de cicatrizes, que formam verdadeiros nódulos mesmo, que são palpáveis. Tá? Inclusive, o estágio 4 é da Tamires, que deu um depoimento que vai falar pra gente já. A estágio 4 é a Tamires, ela teve a oportunidade de ser operada, a primeira cirurgia, né, pela ONG. Então foi a primeira paciente contemplada. Que legal. E que teve envolvimento de todos nós, sabe assim? Então ela passou por toda a equipe que atende lipedema de alguma forma. E foi muito legal ver como a Tamires melhorou, já está melhorando. Ela fez... Isso é importante dizer, tá? Pro pessoal que tá assistindo a gente em casa. Presta atenção. Não adianta só fazer cirurgia. Lipedema precisa também de conscientização, de um trabalho de exercício físico, de uma dieta equilibrada, né? E de um autoconhecimento ali muito grande para saber lidar com a doença. Uso de meia elástica, drenagem linfática. Tem muitas coisas que são simples que você pode fazer em casa. Antes de pensar na cirurgia. Inclusive, fazer a cirurgia inflamada não é o ideal. O ideal é que essa mulher comece realmente o tratamento clínico para depois ser submetida à cirurgia. Desinflame, né? E o desinflamar, a gente fala muito de alimentação. É muito de alimentação. Porque é necessário. Às vezes a gente fala importante. ali, né, da cirurgia, e vai ficar tudo bem. Não, se você, de repente, engordou mais, porque a obesidade também prejudica, né? Tudo isso vai prejudicar uma cirurgia. E às vezes nem é necessária a cirurgia, ou não? Às vezes não. Às vezes você tem um estágio 1, às vezes um estágio 2. E aquilo, Abi, quanto que incomoda você? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Quanto isso é incômodo? É muito importante esse incômodo? Se for muito importante, vamos considerar a cirurgia. Porque, no final das contas, quem decide se vai operar mesmo é a paciente. Mulher. É a mulher. Ela pode ter um estágio 1 que tá super desconfortável. Né? Ela pode estar ali cheia de dificuldades durante a vida que são incapacitantes, às vezes, né? E a nossa luta na ONG é para que essa pergunta seja decidida pela mulher e não pela condição social dela. Sim. Que é o que a gente vê hoje. Decidir operar ou não é o social que está decidindo por ela. Então a gente tem essa luta, a gente tem petição na internet, que dá desde 2021, que as pessoas estão assinando, porque a gente precisa de um número X para levar para a parte política, né? Para a gente ter ações que ajudem de uma forma mais ampla, sabe? Colocar no Sistema Único de Saúde qual que é o protocolo do tratamento. Todo mundo, né? Isso. Então a gente quer que a decisão de operar seja da mulher. Eu tenho estágio 1, mas eu quero operar? Vamos lá. Vamos, porque você tem esse direito. Você tem esse direito. A gente... E tem uma coisa... Posso só falar mais uma coisinha que eu acho que é importante? Para quem tá assistindo a gente também, tem uma coisa que é super fundamental. É não ganhar peso. Isso aí a gente nem falou aqui ainda, mas além dos gatilhos que eu já citei, que eu acho que são a minoria dos problemas, pra ser bem honesto, sabe, Abi? Porque o que a gente vê? A gente vê que aquelas mulheres que ganham peso e emagrecem, ganham peso e emagrecem, ganham peso e emagrecem, e ficam nesse movimento sanfona durante toda a vida, toda vez que ela ganha um peso, ela dificilmente volta ao patamar anterior. Sim. Então, aquela gordurinha que ficou acumulada no lipedema, que virou gordura lipedema, que é uma gordura doente, essa gordura não sai mais. Então, ela pode até emagrecer de novo, mas aquela gordura vai permanecer. Então, um dos pilares do tratamento é também não ganhar peso. Sim. E isso vale para toda a vida da mulher. Então, se ela for ficar grávida, vamos ganhar o mínimo de peso possível. Vai ganhar peso, não tem jeito de não ganhar peso na gravidez. Sim. Mas vai ganhar o mínimo de peso possível. Entende? Então, isso também depende da conscientização da mulher. Diagnóstico precoce.
que a gente vai falar já. Mas antes, vamos falar da Tamires, né? Já que ela falou com a gente, vamos assistir o depoimento. Vamos lá. Olá, tudo bem? O meu nome é Tamires. Eu sou a primeira paciente da ONG Movimento Lipedema a ter o tratamento clínico e cirúrgico doado por eles. Eu fiz uma cirurgia de lipedema tem 38 dias. Eu tô aqui no meu pós-operatório. Foram retirados 16 quilos de lipedema. Eu passei por um processo de depressão, de obesidade, onde eu cheguei a 212 quilos. Nesse processo, depois que eu comecei a minha terapia, comecei a me cuidar, eu emagreci 72 quilos. Mas mesmo depois de ter eliminado tanto peso, as minhas pernas, o meu quadril, eles não conseguiram acompanhar esse emagrecimento, porque realmente era uma questão de lipedema. E eu precisava, né, como o meu lipedema avançou muito, eu precisava dessa cirurgia. Mas graças a Deus, eu fui muito abençoada. A ONG Movimento Lipedema me chamou para poder participar desse primeiro projeto. E eu tô aqui vivendo o meu sonho, realizando minha tão sonhada cirurgia, e tá sendo muito bom, graças a Deus. Então, eu espero que esse sonho que eu esteja vivendo seja apenas o começo, para que outras mulheres possam viver também esse sonho, possam também participar desse projeto, que essa ação cresça cada vez mais, que a ONG cresça cada vez mais e que outras mulheres possam vir a viver isso que eu tô vivendo hoje. E é o meu sonho. E eu tô muito feliz e muito grata por todo mundo que tá me ajudando, todo mundo que tá junto comigo, vivendo isso junto comigo. Que bonitinha, que lindo. Tamires, obrigada. Um beijo pra você, viu? Dá pra ver no olhar da Tamires a gratidão. E eu acho que é aquela coisa assim, agora acho que eu vou viver a minha vida. Com liberdade. Porque às vezes a gente fala assim, é algo estético. Não é, você viu, ele não é estético, gente. É saúde, é difícil pra se locomover, é difícil pra você achar uma roupa, é difícil pra você ficar explicando pras pessoas que ficam o tempo inteiro te olhando, né? Porque eu acho que isso deve existir, deve ser muito ruim. Então é muito mais amplo do que a gente imagina, e que lindo isso que vocês fizeram para poder devolver essa estima para ela, que acho que ela tinha perdido. Nossa, e foi uma união, assim, foram vários médicos, a cirurgia da Tamires foi muito grande, e a gente teve um parceiro no final, o Hospital 9 de Julho, cobriu a cirurgia dela, a parte hospitalar. Então, assim, a gente lá com toda a equipe, né, toda a equipe médica, pós-operatório, e aí, meu Deus, não falta hospital. Deu 20 dias, o Hospital 9 de Julho liga, e o Dr. Vitor Gornati conseguiu pra gente. A gente não acreditava, né? Não, e a Tamires é uma pessoa muito especial, assim. Só quem convive com a Tamires sabe a luz que ela tem. Ela emociona a gente toda vez que eu vejo os vídeos dela. Porque você imagina o transtorno que é você não poder passar numa catraca, você não poder sentar numa cadeira. Se ela tivesse aqui, por exemplo, ela não poderia sentar nessa cadeira. Ela não cabia nessa cadeira. E isso aconteceu comigo, foi atender ela no consultório. Eu tive que pegar uma cadeira da parte externa pra colocar pra ela do lado de dentro, porque ela não cabia na cadeira. E você imagina isso, você passar em todos os momentos. Você vai pegar um avião, você não tem lugar pra sentar, qualquer lugar. Imagina o estigma que você vive aí. Chega alguém e vira pra ela e fala assim, é preguiça, você tem que emagrecer. E, gente, não vai emagrecer, porque você viu, ela emagreceu. E ela emagreceu e continuou com o lipedema. Ela perdeu 72 quilos. Então, 72 assim, quilos. e você vê ela bonitinha, treinando, dando chute, fazendo um negócio. Você fala assim, como que com aquele peso de perna ela ainda conseguia fazer tudo aquilo, sabe? A gente às vezes se questiona, será que eu seria capaz de estar nessa situação que ela tá? E ela superando todos os desafios, dia após dia, chegou nesse momento de todo mundo se mobilizar mesmo pra fazer a cirurgia, e foi um grande diferencial, a gente tá muito feliz. Que lindo. A gente tem perguntinha de WhatsApp pra vocês, ou de Instagram. Vamos lá. Temos perguntinha no Instagram, vamos ver aqui, ó. Machado, boa tarde. Por favor, me responde. Lipedema e linfoma, acho que deve ser linfoma, é a mesma coisa? Obrigado pela pergunta. Lipoma. Lipoma mesmo? Lipoma, Léo. Tô sabendo, hein, doutor? A Si Machado, não é a mesma coisa. Lipoma é simplesmente um nódulo de gordura que pode acometer em qualquer região do corpo, né? Às vezes dá em pescoço, dá em costas, enfim, pode dar em qualquer lugar. Você faz uma cirurgia, você tira aquele lipominha e resolvido. Lipedema não. Lipedema é uma área do corpo que tem várias nodulações de gordura, que são gorduras doentes, e que o tratamento pesado de clínico muitas vezes precisa de lipoaspiração. E aí, como é que a gente faz esse tratamento, doutor? Que médico a gente procura primeiro? Na verdade, o tratamento do lipedema ele é interdisciplinar.
Ele é um tratamento que vai depender de um vascular, de um ginecologista, de um endócrino, vai precisar de nutricionista, idealmente educador físico, em alguns casos cirurgião plástico. E até um psicólogo, dependendo psicólogo. do caso, né? Então é interdisciplinar, a gente precisa de muita gente trabalhando e atuando sobre a doença. Porque, por exemplo, eu como ginecologista tenho um papel fundamental. Primeiro no diagnóstico da adolescente que chega para mim no consultório, depois no momento de decidir qual contraceptivo que essa mulher vai usar. Será que eu posso entrar com um anticoncepcional mais pesado? Isso não pode impactar no lipedema? Em geral, sim. Então, a gente evita que esses hormônios sejam utilizados. Mas, assim, existem mulheres que têm outras condições também que vão precisar do hormônio de alguma forma. Então, toda vez que ela chega num médico, a gente vai ter que individualizá-la. Ela é uma mulher acima de uma doença. Sim. Então, a gente vai olhar para ela como um todo e vai tentar decidir para ela o que é melhor, né, em relação a isso. E aí, o vascular, por exemplo, por que o vascular? Muitas vezes, os estágios mais avançados de lipedema, eles têm relação também, às vezes, com o linfedema, que é a destruição do tecido linfático, que é acúmulo de líquido mesmo. E muitas mulheres têm associação ao lipedema varizes. Então, a gente identifica muitas varizes nessas pacientes. E, às vezes, o tratamento dessa situação vascular também pode melhorar a questão do desconforto nos membros. Né? Então, acho que é interdisciplinar, não tem como dizer alguém. Mas procure alguém que conheça a doença. Esse é o principal. Esse é o principal. Porque alguém que conheça vai poder te dar todos os direcionamentos, qual médico procurar, qual que é a próxima etapa, como fazer e como conduzir. Mas de pilares de tratamento, você me perguntou isso. Quais são os 3 pilares fundamentais? Então, uma dieta equilibrada, preferencialmente com alimentos anti-inflamatórios, exercício físico e o não ganho de peso. Aí vem as outras coisas, uso de meia elástica, drenagem linfática, tem a escova, tem várias outras coisinhas menores que ajudam no lipedema. Mas tudo isso é tratamento clínico. Isso não vai curar a doença. Isso é importante que você saiba também. Isso vai melhorar a sua sintomatologia, vai melhorar como você se sente, às vezes a percepção corporal, mas não vai tratar a doença completamente. Para tratar a doença mesmo, só com a lipoaspiração. A lipoaspiração tira esse tecido gorduroso doente e aquele tecido que foi tirado, ele não cresce mais. Ela tá livre do lipedema? Não, porque você tem outras células de gordura que podem crescer e acumular o lipedema de novo. Mas aquela que foi retirada não cresce mais. E aí você vai continuar o resto da sua vida cuidando da sua alimentação, fazendo exercício, né? Uau! Eu acho que a gente poderia falar mais sobre isso mais vezes, por favor, né? Eu acho que é importante a gente dar esse alerta, as mulheres começarem a se observar também, né? E entender um pouco mais. Eu acho que quem tem sabe, né? Que dói, que tá incomodando, que não tá legal. A desconfiança geralmente é certeza. E eu acho que é muito bom a gente ter canais, né? E o que a Gabi faz aqui é incrível. Então, você de todo o Brasil, você ficou com alguma dúvida, entre em contato, pergunte. Ela vai poder te indicar onde você mora, conhece fulano, né? E eu acho que isso é importante. E sempre que você tiver uma amiga que você olhar, porque às vezes a gente se identifica com a amiga. Tipo, nossa, ela tem isso aqui, acho que é parecido comigo. Conversa, né? Porque às vezes ela tá passando pela mesma coisa que você e vocês podem se ajudar, viu, minha gente? Vou passar pra vocês aqui, ó. A rede social é @ONG Movimento Lipedema, tá tudo junto, aparece aí pra você. Tem o site também, que é movimentolipedema.org, e do Dr. Fabiano, @Dr. Fabiano Serra. Tem também Dr. Fabiano Elisei Serra, que é o YouTube, e o site drfabianoserra.com.br. Obrigada. É isso, Ari. Obrigada. Obrigado você, obrigado sempre. E para quem tá assistindo, por favor, se cuide, observe, se conheça e procure ajuda se for o seu caso. Com certeza. Obrigada, Gabi, porque eu acho que mulheres precisam se ajudar cada vez mais e é muito bonito o que você faz, viu? Fala para as meninas que a gente tem aula gravada, tem aula ao vivo, amanhã a gente tem aula com um especialista. Então, assim, a gente tenta trazer o melhor para elas começar em casa, sabe? Não desesperar, né? Sim, porque você já vai descobrir o que é. Quando a gente tem a informação, é mais fácil da gente resolver, viu?